Então levantem com convicção que Deus vai atender, que Deus já atendeu o seu pedido, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 20, do 7 em diante. Amém, queridos? Jeremias, ele pregou um sermão poderoso no capítulo 19, né, o que antecede aí o 20. Um peso de Deus para o povo. A profecia dele ali foi um peso de Deus para o povo. Por causa do seu pecado, porque o povo estava cultuando a outros deuses. Então ele levou uma palavra, um sermão profético ali, mas que eles não gostaram. Eles estavam cultuando a Baal, sacrificado seus filhos perante esse Deus repugnante. Os israelitas, eles seriam quebrados como um pote de barro. E para exemplificar isso, ele pegou um pote de barro e quebrou. Ele fez isso, cumprindo as ordens expressas de Deus, né? E é isso que ele fez. Para ilustrar aquela mensagem, ele falou assim, olha, o que Deus vai fazer com vocês é isso aqui. Pegou um pote de barro, esmiuçou aquele pote de barro, isso que vai acontecer. Olha, vocês vão cativo para a Babilônia. Ele foi falando com o povo, mas o povo achou que podia continuar pecando e que Deus ia passar a mão no pecado e ia ficar por isso mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. Então, na tentativa de deter Jeremias, né, para Jeremias parar com essas profecias aí, o que os religiosos da época fez, né, chamado Pazur, está no versículo 1 do capítulo 20. Ele ouviu esse sermão e mandou dar uma surra em Jeremias. Jeremias ficou preso 24 horas num tronco, curvado, com cãibra nas pernas ali, naquele tronco, só apanhando ali, por causa dessa profecia que ele fez. Então, nesse momento doloroso, Jeremias, ele faz uma estranha oração. Nesse momento doloroso, se vocês pegarem a tradução da NVI, está mais assim, clara, mas eu vou usar a minha versão mesmo. Ele fez essa oração que começa no versículo 7. Todos encontraram? Amém? Iludiste-me, Senhor. Iludida eu fiquei. Mais forte fosses do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai-no-lo e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem, pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como se não houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, veja tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Pois expus a minha causa. Amém, queridos? Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, pedindo pela tua infinita misericórdia, Pai, que o Senhor venha, Senhor amado, a falar conosco nesta manhã.
Pai, que nós venhamos a compreender a mensagem que o Senhor vem trazer para nós, Pai. O Senhor vem falar conosco. Eu abro mão de todo conhecimento, Pai, para que o Teu Espírito Santo fale à Tua igreja, Pai. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Fala, Pai. Não aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar. Então, eu já fiz uma breve introdução aí do que aconteceu no capítulo 19, né? O que estava acontecendo com Jeremias até do 20 até o 7. Aí ele faz essa oração aí. O profeta Jeremias, ele falava ao contrário do que o povo queria ouvir. O povo queria ouvir palavra de bênçãos, né? Que tudo vai correr bem. Você pode continuar no pecado, que está tudo certo, que Deus vai perdoar, vai ficar por isso mesmo. Deus é misericordioso. Quem já ouviu isso? A gente está evangelizando para sair do pecado, para a pessoa deixar aquela vida, e a pessoa, não, Deus é misericordioso, mas é fogo consumidor. Então, Jeremias estava fazendo exatamente o que Deus pediu para ele fazer. Só que eles não queriam ouvir, eles queriam uma mensagem politicamente correta, eles queriam uma mensagem de bênçãos, que Deus amava todos, que não iria permitir que nenhum mal chegasse até eles, né? Como consequência de seus pecados, o mal ia chegar. Isso nós temos certeza, como consequência de nossas falhas. Nós vamos sofrer. Deus perdoa o nosso pecado, mas a consequência a gente vai sofrer. Então é melhor a gente deixar de pecar do que ficar achando que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, gente. Não vai. Não tem esse evangelho da prosperidade, esse evangelho que Deus faz todas as coisas. Existe sim esse evangelho, mas desde que você tenha uma vida na presença de Deus, desde que você tenha uma vida pautada na palavra de Deus. Deus quer que nós prosperemos, Deus quer bênçãos para nós, Deus quer tudo de bom para nós. Mas não é para você viver uma vida torta que Ele vai fazer tudo isso. Não. E a maioria dos profetas que profetizam para as pessoas que falam para sair do erro, é mal interpretado, é perseguido, não adianta, é perseguido. Você encontra com uma pessoa que está debaixo de uma tradição, de uma religiosidade, seja em qualquer denominação, qualquer lugar, você vai explicar que nós teremos que adorar somente o nosso Deus, somente o único Deus. Você vai pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele que nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então, toda vez que nós vamos levar essa palavra, a gente é perseguido, a gente é colocado de lado. Mas por isso nós vamos deixar de falar? Não, não vamos deixar de falar. Vamos ver o que aconteceu com Jeremias aqui. Então, o que Jeremias dizia era refutado como sendo algo inaceitável. Eles queriam que Jeremias falasse, vocês podem continuar do jeito que vocês estão, que a bênção de Deus vai vir sobre vocês. Pode permanecer. É isso que eles queriam ouvir. A mensagem de Jeremias, o povo reagia com zombaria, zombava de Jeremias, né? Quantas vezes, né, a gente leva o nome de fanática, que só fica dentro da igreja, até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa vizinhança, a gente ouve isso. Ali, fulano só vive dentro da igreja, fulano, não é isso? É sempre, a pessoa ficou fanática, só fala de Deus, só fala de Jesus. A gente ouve essa zombaria. Somos zombados, aqueles que querem, que profetizam a verdade, que falam a verdade, sofrem perseguição. Mas aí nós vamos deixar de falar? Não podemos deixar de falar. Às vezes a gente arruma até inimizade, as pessoas ficam até de mal com a gente, não conversam mais com a gente, né? Porque a pessoa só quer falar de Jesus. Então, além da zombaria, o profeta ainda teve que enfrentar ameaças de morte. Além de tudo isso, ele ainda era ameaçado de morte. Aqui no Brasil, nós temos esse privilégio, né, de falar abertamente da palavra do Senhor. Mas nós sabemos que haverá dias que nós não vamos poder falar.
porque o inimigo ele fica furioso, né? Nós temos liberdade de expressão para falar do evangelho, mas tem países que não têm essa liberdade, né? Então, o que acontecia? Alguém, né, respirava morte para Jeremias, e outros estavam de olho, esperando que ele cometesse algum deslize na vida para desmoralizar ele. Então, aqui nós já temos um aprendizado, né? Quantas vezes nós somos perseguidos por falar a verdade? Quantas vezes, né, a gente às vezes está no nosso ambiente de trabalho e por a gente se posicionar, a gente às vezes perde até clientes, perde pessoas. Ah, ali é o pessoal evangélico, eu não vou ali não. Às vezes a gente perde até clientes, mas por isso nós vamos negar que nós somos servos do Senhor? De maneira alguma, nós não vamos negar, nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo Jesus. Aí o que Jeremias vem fazer? Ele reclama, ele prega exatamente como Deus pediu para ele pregar. Aí o que aconteceu com ele? Literalmente ele apanhou. Literalmente ele foi sacrificado ali, né? Ele foi chicoteado, né? Se a gente olhar os historiadores, a gente vai entender como Jeremias sofreu nesse tronco aí. Não foi lá preso 24 horas, encurvado, que as pernas deu cãibra. Você vai ver que ele foi ali, ele foi chicoteado ali, bateram nele ali, por causa da palavra. Aborrecido, né? Ele ficou muito aborrecido com aquilo tudo e confuso. E aí você imagina, né, o que passou no coração de Jeremias. Né? Aí ele expôs para o Senhor. Eu imagino que ele tenha dito assim: eu não vou pregar mais. Eu não vou falar mais, eu não vou anunciar mais o amor de Deus para esse povo. Isso já aconteceu com você? Eu não vou mais pregar a palavra, eu não vou mais falar, porque ninguém quer me ouvir. Fulano, eu estou cansado de pregar para fulano. Estou cansado de convidar fulano para a igreja. Isso acontece com a gente também. Isso aconteceu com ele. Eles é que arquem com as consequências do seu pecado. Gente, eu já falei isso. Eu não vou mais falar, quer errar, erra, quer ir para o inferno, vai, eu estou cansada. Às vezes a gente cansa, mas não podemos cansar, né? Tipo assim, lava as minhas mãos, olha, eu fiz a minha parte. Tipo assim que Jeremias pensou. Mas o que acontece? No entanto, o que aconteceu com Jeremias? O que precisa acontecer dentro de nós? O que aconteceu com Jeremias é que ele não conseguiu calar. Ele pensou em não pregar mais, e não falar mais, e não entregar mais a revelação de Deus para o povo, mas ele não conseguiu. O nome de Deus, ele falou: eu não vou falar mais em seu nome. Eu não vou mais falar. Mas o amor de Deus, o que aconteceu? Ele não conseguiu calar. O amor de Deus ardeu no coração de Jeremias, que naturalmente brotava nos seus lábios. Né? Ele disse assim, no verso 9: então disse eu, não me lembrarei dele, eu não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Quando ele falou, não vou mais falar no nome de Deus, eu não vou mais falar, o coração dele pegou fogo, o coração dele queimou, ardeu. Ele falou, não posso fazer isso, eu preciso falar desse amor do Senhor, eu não posso me esconder, eu sou mensageiro de Deus aqui na terra, eu não posso me acovardar. É isso que ele pensou. Aí nós vemos também os apóstolos Pedro e João, no início da igreja. O que aconteceu com eles? Eles entenderam isso. Eles entenderam que quanto mais eles eram proibidos, mais o coração deles ardia para falar a palavra do Senhor. Eles, proibidos de pregar sobre Jesus, recusaram a colaborar, informando arriscadamente as autoridades. Eles não vamos calar, não vamos parar de anunciar Jesus. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20. Isso já aconteceu com você? Provavelmente a gente fala que não, né? Não está proibido de falar, olha, nesse ambiente aqui não pode falar de Deus. Você vai perder o emprego. Aí o que você faz? Recua. Recua, não pode falar, então não vou falar. Não. Pague o preço que for. Eu não posso deixar de falar das coisas que Deus fez na minha vida. Eu não posso deixar de falar do que Ele fez, do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido falar. Não, eu não posso aceitar essa proibição.
Quando eles foram flagrados pregando a palavra de Deus, o que eles responderam com ousadia? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha, gente, essa palavra é para a gente levar para a vida. Mais importa obedecer a Deus do que a proibição dos homens. Está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 24. Então, queridos, Jeremias teve uma atitude esplendorosa ali. Ao invés dele recolher, não falar mais, não poder falar mais do nome de Jesus, não é pregar a denominação, não é falar igreja, família viva, não é falar igreja, Assembleia de Deus, é falar de Jesus, falar de Jesus. Se te perguntarem em que igreja você serve, aí você fala, mas se não, você vai falar do amor de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Que ele volta a falar de tudo que Deus tem mandado ele falar, ele volta a falar. Ele não olhou mais pelos inimigos. Ele saiu daquele fracasso que ele teve ali e rapidamente ele recuperou e ele olha para Deus e se enche de convicção. Não. Deus está comigo. Eu posso ser espancado, eu posso ser preso, mas Deus está comigo. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele está ao meu lado. Versículo 11 ele fala, mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Então eu passe o que passar, eu vou levantar contra o pecado. Eu vou pregar contra o pecado. Porque muitas vezes a bênção não vem na vida da gente porque a gente está no pecado. E de repente é aquele pecadinho de estimação que você não quer abandonar. Ah, você já tem o hábito de falar da vida dos outros, vou continuar falando. Ah, você já de julgar, de falar mal, você já tem esse hábito. Vai continuar? A bênção não vem. Vai desejar mal para os outros, a bênção não vem. Sabe aqueles pecadinhos ocultos? Não bebe, não fuma, não joga. Não é isso? Esse que todo mundo vê, não se prostitui. Mas lá no seu caladinho, lá dentro, você está com inveja, está com orgulho, está com vaidade, está com esses pecados ocultos. Às vezes tem pecado até de estimação. Que quando você confronta a pessoa fica com raiva de você. Eu já ganhei muitos inimigos na minha vida por me posicionar, por falar a verdade. E aí nem toda verdade tem que ser dita, a gente ouve isso, né? Nem toda verdade tem que ser dita, então vai para o inferno fazer o quê? Não pode falar, né? Jeremias, então, ele olha para Deus, como que Deus é, como que Deus é. Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que peleja por mim, é Ele que vai vingar os meus inimigos, Ele que vai defender a minha causa. Eu vou apenas expor a minha causa para Ele, é Ele que vai fazer. Então essa expressão de Senhor dos exércitos era a cultura da época, né? Quando tinha, o Senhor dos exércitos era o comandante das forças armadas, era o chefe das forças armadas, esse que era o Senhor dos exércitos. Então ele olha para Deus e vê Deus como o Senhor dos exércitos, como aquele valente, terrível, como aquele que vai, o guerreiro mais valente que existe, é que vai vencer por ele, que vai lutar por ele e sabe de antemão que Deus vai vencer. Isso que nós precisamos ter, essa convicção dentro de nós, esse aprendizado de Jeremias, que nós vamos vencer quando nós entregamos a causa para Ele. Aí quando nós lemos os capítulos seguintes, nós vamos notar que Jeremias viveu na certeza que Deus estava do seu lado. Embora ele tenha tido assim altos e baixos, porque se a gente continuar lendo para frente aí, nós vamos entender que ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele nem queria sair do ventre da mãe dele, podia ter ficado no ventre da minha mãe, como? Né? Por que eu não morri? Não foi minha sepultura? Mas para frente a gente vê que ele tem esses lamentos, ele tem esses altos e baixos. Mas no fundo, ele tinha certeza que Deus é que vence as pelejas, que Deus que vence as batalhas. Amém? Então, quando nós somos Jeremias, quando nós estamos sendo julgados como Jeremias, o que nós vamos fazer? Se nós estivermos sendo afligidos por inimigos, devemos buscar a solução que Jeremias encontrou. Na cultura hebraica não se pensa em problemas como nós, né? Nós falamos nossos problemas e eles já tratam como inimigo.
Os salmos, né, estão cheios de orações ali. Os hebreus, eles preferiam pensar em inimigos de carne e osso do que pensar em problemas. E nós, às vezes, pensamos nos problemas. Então, nós podemos entender que os livros dos Salmos estão cheios de oração na nossa vida. Nós podemos entender a palavra assim, podemos ampliar para concluir que todo tipo de problema, sejam pessoas ou situações que nos afligem, pessoas que nos fazem sofrer, nós vamos resolver o problema como Jeremias resolveu. Como ele resolveu o problema? Orando. Foi bastante simples. Simples mesmo. E ele orou assim, aquela oração preparada, aquela oração copiada, aquela oração decorada? Não. Ele fez uma oração do fundo da alma dele. Ele expôs tudo que passava ali. E nós temos que orar como ele orou. Nós precisamos aprender a orar como esse profeta orou. Porque Deus conhece o nosso interior. Ele falou, ó, Senhor, o Senhor me iludiu. O Senhor me enganou. O Senhor me enganou e eu enganado eu fui pelo Senhor. O Senhor mandou eu falar uma coisa, eu falei, aí deu o maior zebra para o meu lado. É isso que nós temos que fazer. É expor para Ele o que está passando dentro do nosso coração. Ele vem, né, os nossos inimigos, eles vêm através da nossa fidelidade a Deus. Você está fiel a Deus, você tem inimigo. Mas se você está infiel a Deus, nós temos inimigo também. Né? Esses inimigos, eles vêm de causa que nós não sabemos. E de coisa que às vezes a gente nem sabe que fez. Mas a gente arruma os inimigos. Então nós precisamos responder honestamente essas perguntas. O nosso sofrimento vem da nossa fidelidade ao Senhor? Você está passando alguma prova, alguma luta? Vem da fidelidade ao Senhor? Essa é uma pergunta para a gente responder. Você é fiel ao Senhor? De onde está vindo essa prova? Você está querendo manter seu casamento em pé e está passando essa prova. Ele vem de fidelidade ao Senhor? Vem, claro que vem. Porque o casamento, né, é do Senhor. Casamento, família nasceu no coração de Deus. Aí você está passando prova, está passando luta. Porque vem da fidelidade? Se nosso sofrimento vem da nossa fidelidade, em forma de perseguição, rejeição, ameaça, nós podemos orar a Deus, que Ele vai nos dar força para enfrentar esse pazur que nos ataca aí. Esse chefe da religiosidade aí, que é o pazur. Às vezes a gente tem um pazur na nossa vida, que ele vem nos atacar. De repente a gente tem esse pazur. Nós estamos fiel ao Senhor, fiel à profecia do Senhor, mas vem esse calinho no nosso pé, que é o pazur, que ele vem nos atacar, vem nos prender, levar a gente para a prisão, nos açoitar, fazer sofrer. Agora, se o nosso sofrimento vem da nossa infidelidade, o que resta a gente fazer? Pedir perdão ao Senhor. Olhe por que você está passando essa prova. É uma consequência de um erro seu? Ah, eu estou passando porque eu plantei, eu estou colhendo. Não. Vai orar ao Senhor, vai consertar com Deus. Pede perdão a Deus. Pede perdão ao Senhor. Muda de vida, muda de caminho. Que esse inimigo vai passar. Então, queridos, nós temos esses dois tipos de sofrimento na vida. O sofrimento pela fidelidade ao Senhor, por você levar a palavra do Senhor. E o sofrimento por causa dos seus pecados. Dos nossos pecados, né? Então nós temos esses inimigos, esses dois inimigos. O primeiro, a gente apresenta ao Senhor que Ele vai vingar por nós, não é nós que vamos vingar. E o segundo, vamos nos consertar com o Senhor. Se o nosso inimigo vem de sofrimento, se o nosso sofrimento vem de inimigos que não conhecemos, nós podemos pedir ao Senhor que Ele nos liberta desses flagelos. Se for uma doença com a qual eu contribuí, eu andei descalço, tomei chuva, peguei um resfriado. Então, essa doença eu contribuí para essa enfermidade, né? Então, se foi uma doença a qual contribuímos, vamos pedir perdão ao Senhor, que a cura vem. Então, nós precisamos aprender
que ser honestos em nossas orações, nós precisamos aprender a ser honesto em nossas orações. Nós não podemos chegar diante de Deus com a nossa oração sem dar nome aos bois. Ah, eu fiz isso porque aconteceu isso. Isso acontece. A primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente vai falar com Deus que errou é arrumar uma desculpa. Nem digo para os homens a gente está cansado de fazer isso. Mas para Deus, ah, Senhor, eu fiz isso, mas só viu o que aconteceu, eu estava fraca. Ah, está vendo? Não é assim que a gente chega diante de Deus, gente. A gente chega diante de Deus falando a verdade, rasgando o nosso coração, como Jeremias fez. Eu fui iludido eu fui. O Senhor me iludiu, o Senhor me prometeu. É falar o que passa no seu coração. Ele não quer que nós vamos orar falando palavras bonitas. Nós vamos pisar em ovos. Ó, Senhor, eu estou aqui nesta manhã, exaltando, glorificando o teu nome. Não é rasgando o coração. Senhor, eu cheguei aqui nesta manhã com muita dificuldade de levantar, vontade de não vir à igreja. Mas, Senhor, eu estou aqui para eu receber um renovo do Senhor. Eu estou aqui, olha para mim com olhar de misericórdia. Eu estou aqui para pleitear a minha bênção. Mas tem alguma coisa que está impedindo ela de chegar? Fala comigo. É uma oração sincera ao Senhor. Nós precisamos fazer assim. Ser verdadeiros. Se está doendo, nós vamos gritar. Como Moisés gritou, o que Moisés fez? Agora, Senhor, pois, perdoa o pecado deste povo, senão risca o meu nome do livro da vida. Moisés falou o que passava no coração dele naquela hora. Você não fala, mas está guardado lá dentro. Precisa falar. Está lá em Êxodo, capítulo 32, 32. Elias desesperou assim, falou, já basta, Senhor, já basta. Não quero mais. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Já basta. Quero morrer. Está lá em 1 Reis 19, 4. Jonas reclamou, Senhor, peço-te, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas capítulo 4, 31. Jesus também fez uma oração sincera. Ele disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Está em Mateus 27, 43. Então nós precisamos orar como esses homens oraram. A nossa oração precisa ser uma oração de sinceridade. Nós aprendemos aqui, para concluir, vou ver a hora aqui. Para concluir, eu quero dizer para vocês que nós aprendemos aqui, que nós devemos olhar para os nossos problemas, não olhar para os nossos problemas, olhar mais para Deus. Quando a gente olha para os nossos problemas, eles ficam gigantes. Quando nós olhamos para Deus, o poder que Ele tem para fazer, para resolver, o problema fica pequenininho. Então, nós aprendemos aqui nesse texto que nós temos que falar com o Senhor. No último versículo, ele disse assim, que eu li, no último versículo que eu li. Tu, Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te expus a minha causa. Eu não quero vingar, eu não vou vingar, porque o desejo do nosso coração é vingança. O desejo do nosso coração é vingar, mas eu não vou vingar. Eu expus a minha causa, que o Senhor vingue por mim. Você está com desejo de vingança e está escondendo? Fala para Deus. Você vai, tudo que a gente abre a boca. Gente, eu não era crente, nem pensava em ser crente. Eu parei de fumar. Eu já tinha parado de fumar umas 2 ou 3 vezes e voltado. Mas o dia que eu falei com Deus assim, Deus, eu gosto de fumar, mas eu não quero gostar. Mas eu gosto, mas eu não quero mais gostar. Parei. Quando você confessa que você quer, você gosta, eu gosto de fazer esse pecado. Ele me dá prazer na hora, porque o pecado dá prazer na hora. Né? Eu falo que o pecado é como um sofá bem macio e gostoso. Você tem prazer de sentar nele e se deliciar. Mas na hora de levantar, você vai lá embaixo, afunda, e aí? Como é que você vai levantar? Precisa de pedir ajuda a alguém para te tirar, né, desse sofá. Então é isso que é o pecado. Eu gosto de fazer isso, mas eu não quero mais gostar. Eu não quero mais fazer. Faça alguma coisa, me ajuda, me orienta. É isso que nós temos que ter o nosso pecado
de confissão, confessar o nosso pecado, dar nome aos bois. Então, nós devemos olhar menos para os nossos problemas. Devemos olhar mais para Deus. Olhar mais na infinita misericórdia do Senhor. É Deus quem deve fazer arder em nós, né, no nosso coração. Não as pessoas, não as causas, não os problemas. O problema de Jeremias ali é que ele estava cansado. Ele estava cansado de pelejar. Eu já preguei aqui sobre cansaço. Nós precisamos parar para descansar. O problema de Jeremias era imenso. Ele tinha aquele chefe religioso ali, o Pazur, né, filho do sumo sacerdote, que queria de qualquer maneira que ele mudasse a mensagem. Né? É como se o bispo, né, líder da nossa denominação aqui, quer que a gente mude o curso da nossa mensagem. Ó, vocês não vão falar mais de pecado. Um exemplo, tá, gente? Vocês não vão falar mais de pecado, vocês vão falar só da graça, que perdoa o pecado. Um exemplo. Mas Deus mandou você falar do pecado. Aí você precisa enfrentar o Pazur. Falar sobre o pecado. O chefe político dele, quem era? Era o rei Zedequias. O rei Zedequias estava desgostoso também porque o profeta só falava desgraça. Por isso, tentava, como é que fala? Manobrar a mente dele, né? Alugar a mente dele. Manipular a mente dele para ele falar mentira, para ele profetizar o que ele queria. Então, vamos dizer assim, os assessores de marketing dele não podiam contar com a palavra sequer para motivar o povo. Então, a vida de Jeremias estava num sistema religioso, num sistema ali que ele estava com dificuldade. Mas ele não olhou para Pazur, ele não olhou para Zedequias, ele olhou para Deus. Jeremias teve raiva deles, entregou o destino dele nas mãos de Deus. Então, nós precisamos ter coragem para entregar os nossos problemas ao Senhor. Que Deus vai dar um jeito que nós não sabemos como fazer. Então, queridos, nós precisamos enfrentar esse Pazur da nossa vida. Esse Pazur e esses Zedequias que querem manipular para a gente não falar mais a verdade. O Pazur, que ele quer sacrificar a gente, ele quer atribular a nossa alma, ele quer fazer a gente sofrer, ele quer fazer que a gente fique com a alma aflita. Ele chegou a ficar fastigado, chegou a ficar aflito. Por quê? Com a carne fastigada. Quando você vai na academia fazer musculação e que você trabalha muito músculo, o músculo fica fadigado. É isso que Jeremias estava, ele estava fadigado, né, ali. Então, como nós vamos enfrentar as nossas enfermidades, se Deus não estiver do nosso lado? Como nós vamos enfrentar os nossos problemas, se Deus não estiver do nosso lado? Como nós vamos fazer alguma coisa, gente, se Deus não estiver do nosso lado? Como? Como Jeremias, nós precisamos confiar em Deus, as nossas causas, seja quais forem. Nós precisamos confiar no Senhor. Ontem nós estivemos ali no velório da nossa irmã Ellen, né? O sepultamento da nossa irmã Ellen. E o tempo todo que eu estava lá, eu lembrava de uma coisa. E às vezes é preciso da pessoa morrer para você, não sei. Ela pregou um dia na consagração, até pediu o Maderson para ele pegar essa palavra que ela deu na consagração. Ela falou sobre Jacó e Moisés. Jacó teve com o anjo na mão, guerreou com Deus ali e soltou. E Moisés falou com Deus: se a tua presença não for comigo, eu não irei. E nós sejamos Moisés. Nós precisamos ter Deus ao nosso lado. E ontem eu lembrei dessa palavra dela, que ela pregou muito forte, que nós precisamos ser Moisés. Se a presença dele não estiver conosco, nós não iremos. Se a presença dele não estiver nesse negócio que eu vou fazer, eu não vou fazer. Se a presença de Deus não estiver nessa atitude que eu vou tomar, eu não vou tomar. Se a presença de Deus não estiver na minha vida, eu não vou fazer. Deus, o Senhor vai na frente. Se o Senhor não for, eu não irei. Não queira desgrudar da presença de Deus. Passe a perseguição que for. Hoje, nós somos até bem-vindos
para pregar o evangelho. Mas quando eu me converti, era uma dificuldade muito grande para falar do evangelho. A gente era perseguido mesmo, a gente era colocado de lado. As amizades, né, foram trocadas. De repente, a gente fica encostado num canto. Por quê? Porque você não tem mais aquelas amizades, você saiu daquele meio do pecado. Você agora resolveu seguir ao Senhor, seguir ao Deus vivo e falar aquilo que Ele mandar. Então, gente, a palavra de Deus para nós hoje não é uma palavra de conforto, não é uma palavra de consolo, que Deus vai te dar bênção, que Deus vai fazer, que vai acontecer. A palavra de Deus para nós hoje, sejamos verdadeiros cristãos. Não tenhamos medo de divulgar a palavra do Senhor. Não tenhamos medo de confrontar o pecado. Você pode ter docilidade no que você vai falar. Olha, desse jeito não dá, vamos mudar o rumo, não é assim. Na presença de Deus a gente age desse jeito. Mas não siga o que Zedequias quis que ele fizesse. Profetizar a bênção na vida do povo em pecado. Não faça isso. Enfrente a luta que você precisar enfrentar por causa do Pazur, que vai te perseguir, mas ele fez a profecia, que vocês vão ser levados para a Babilônia. Não vamos ser levados não, Deus não vai permitir isso com a gente não. E eles foram levados para a Babilônia. A profecia de Jeremias se cumpriu. Então, queridos, essa palavra que eu tenho para vocês hoje, gostaria que vocês ficassem em pé, eu quero orar por vocês. Diante de tudo que nós ouvimos, o aprendizado que eu quero deixar para a vida, para as nossas vidas, é expor a nossa condição ao Senhor, expor a nossa oração ao Senhor, e não ter medo de se posicionar contra o pecado. Não tenha medo, filha, filho, olha, sabe por quê? Essa bênção não está vindo na sua vida. Vamos ficar na posição para Deus nos abençoar. É isso que Jeremias falava, meu Deus, larga essa idolatria, deixa esse povo. Mas eles achavam que ia continuar servindo aqueles deuses, fazendo sacrifícios àqueles deuses, e o Deus verdadeiro ia perdoar, ia ficar tudo por isso mesmo. Nosso Deus é ciumento, Ele tem ciúme de nós. Quem precisa dessa oração, venha aqui à frente, não venha por vir. Venha, porque a oração que nós vamos fazer hoje, a palavra de Deus para nós hoje é uma palavra de conserto. É uma palavra que a gente precisa nos posicionar diante das coisas erradas. É uma palavra que nós precisamos aprender a orar, a falar com Deus, expor tudo que está passando no nosso coração. Quem sabe a sua bênção está retida por isso? Falta de uma oração de perdão. Deus está falando com alguém aqui. Não resista ao poder de Deus. Deus está falando com alguém aqui que está pensando em tomar decisão contrária à palavra do Senhor. Deus não está nesse negócio. Vem aqui à frente que nós vamos orar. Amém? Vem à frente que nós estaremos orando pela sua vida. Só tem uma irmã, então pode orar pela irmã. Amém? O anjo passa uma vez, gente. A bênção vem uma vez. Você pega ou deixa. Ou você pega ou deixa. O anjo do Senhor está passando com a bênção. Ele quer te abençoar. A palavra do altar. Aprender a orar. Aprender a expor a sua angústia, a sua causa diante do Senhor. Aprender a se posicionar. Quem sabe a tua bênção não vem por causa disso. Amém? Precisamos aprender a nos posicionar diante do Senhor. Nós temos tempo aqui para orar. Nos apresentar diante do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor amado, a tua igreja diante do teu altar. A palavra foi lida, Senhor. Pessoas aqui que estão enfrentando Pazur por causa do nome do Senhor. Pessoas aqui que estão enfrentando
luta, perseguição, por se posicionar contra a verdade, por não querer fazer coisas erradas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de poder e glória. Ó Pai, quero nesta hora, Senhor amado, apresentar a Tua igreja diante de Ti. Senhor, que eles tenham força, tenham coragem, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloco, Pai, a Tua igreja diante do Teu trono. Fogo do altar, Pai, que vai queimar, Senhor amado. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, Tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Queridos, eu tenho mais um apelo para fazer aqui. Quem sabe você se posicionou para entregar a palavra do Senhor com retidão e teve um pazur na sua vida, te perseguindo. Se tiver alguém aqui enfrentando essa perseguição, vem aqui que nós vamos apresentar ao Senhor. Amém? Se tem alguém aqui sofrendo perseguição por causa do nome do Senhor, no trabalho, no lar, aonde for, vem aqui que nós vamos orar para Deus colocar um fim nesse pazur na sua vida. Amém? Pai de amor, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti nessa manhã, Senhor. Toda a afronta de Pazur, toda a afronta do inferno, ó Pai, pessoas usadas pelo inferno, ó, para tirar a paz, para tirar a alegria, ó Pai, do Teu filho, da Tua filha. Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda ação do inferno agora seja desfeita agora. Todo espírito de inveja, seja queimado agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja agora queimada em nome do Senhor Jesus, toda praga, toda ação do inferno, agora, toda ação do inferno contra os profetas, contra as profetisas do Senhor na terra, nós repreendemos agora todo investimento do inferno contra a igreja do Senhor, em nome do Senhor, contra os homens e mulheres de Deus. Oh, eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro, Senhor, meu Pai, a falência do inferno, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos.
Nós passamos lutas, passamos perseguições por causa do nome do Senhor, mas é glorioso, né? Traz paz, traz alegria na nossa alma. É importante isso. A gente sofre a perseguição e hoje nós colocamos diante do Senhor todo pazur que fica te afligindo, te chamando de louca, de fanática, de maluca, que rato de igreja, que só vive dentro da igreja. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Vamos nos posicionar contra a idolatria, sim. Servir somente ao Deus verdadeiro. É Ele que é o nosso Deus. Não existe outro Deus na nossa vida. Amém, queridos? Vamos passar para a nossa campanha. Quem está na campanha da Manhã de Milagres, amém? Que está fazendo, que queira começar, pegue o cartãozinho aqui conosco. Amém? Quem queira começar hoje. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém que queira começar essa campanha? É a campanha, você coloca o seu milagre. Quer começar a campanha? Querem começar a campanha? Não tem problema, você pode orar na sua casa, naquele horário. Se você não quer começar a campanha, porque semana que vem você não pode estar aqui, nós estaremos orando pela sua vida. Por volta de 10 para as 9, aonde você estiver, você apresenta o seu pedido ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Pode ficar aqui para você receber a oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ô Regina. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e amado, Pai de amor, Pai de maravilha, de misericórdia. Pai, é manhã de milagre, e o Senhor é o Deus do milagre, é o Senhor que opera o milagre. Então abre o céu sobre cada filho seu, Pai, que está aqui crendo no milagre. Pai, manifesta o teu poder de glória, traga as respostas, faz os milagres nas campanhas, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Pai, glorifica o teu nome nessas campanhas, traga cura, traga, Senhor, restauração, traga saúde, Pai, abra porta, Senhor, onde não há porta, traga resposta à tua igreja, para a glória do nome de Jesus. Eu profetizo milagre nessa campanha, eu profetizo o teu nome sendo glorificado, Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus, viu? Nós estamos saindo daqui com o nosso coração alegre no Senhor, regozijando no Senhor, por tudo que Ele fez aqui nessa manhã nas nossas vidas, né? Pelo recadinho dele para nós, né? Pelo corinho que nós levamos dele, né? Mas vem um azeite, passa, a gente entregou nossos inimigos para Deus, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Senhor, a tua igreja diante do Senhor, nesta manhã, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, ajuda os teus filhos, Pai. Faz o coração da tua igreja arder, Senhor. Que nós tenhamos o coração ardente, como de Jeremias, e nunca deixar de falar do teu amor, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que essa paz venha se estender para o nosso lar, para o nosso trabalho, que este amor também venha nos acompanhar, não só durante o dia, durante essa semana, Pai, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Pega a sua bênção, erga as mãos para o alto, pega a sua bênção, pega o seu milagre, fecha
e leva até o teu coração. E não deixa o inimigo roubar, viu? De repente você passa isso, está saindo daqui forte, a vitória é minha, eu sou mais que vencedor. Aí chega ali, ó, você está saindo como um leão. Chega ali, começa a miar igual um gatinho. Ah, isso não vai acontecer, não. Vai sim, gente. Você tem um rei na barriga, você tem o leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Dê um abraço no seu irmão aí.